Não deixe para liberar o perdão depois. Tem que ser agora. Bem-vindo a mais um Tempo de Mesa. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Tempo de Mesa. Estamos aqui mais uma vez. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Josué. E eu sou o Lucas. E a gente veio compartilhar com vocês um pouco da nossa palavra do nosso Sunset hoje. O último Sunset do mês, né? Exatamente. Que nosso grande pastor Jaime dá a palavra para nós. E também esse é o último Sunset do Espírito Santo. Desse mês, né, do Espírito Santo, que a gente vem orando de uma forma bastante intencional a respeito do mover do Espírito Santo e como Deus é bom, como o Espírito Santo é bom. Que no último sábado, como o Senhor se moveu através de nós, como o Espírito Santo fluiu no nosso meio. Se você quiser ver, pode entrar agora, vai ter o cardzinho aqui para você ser redirecionado ao Sunset e veja com os seus próprios olhos tudo aquilo que o Senhor fez, como o Senhor se moveu no espiritual, através das nossas vidas, através da vida do pastor Jaime, através da vida dos ministros da Offer, enfim. E você é o nosso convidado a estar conosco e a gente vai compartilhar agora um pouco dessa palavra em nome de Jesus. Com certeza, foi um mês bastante abençoado, na verdade, né? Foram 5 sábados ali pregando sobre o Espírito Santo, no caso, focado nessa busca intensa pelo Espírito Santo, né? Um poder, de certa forma, até explosivo, se a gente pegar. Sim. Nesse sentido, nós queremos dizer no sentido algo mais intenso, verdadeiramente, que é o que você pode conseguir na sua casa também, a partir do momento que você se propõe a buscar a Deus. Foram 5 sábados e finalizamos hoje, como o Josué disse, com o pastor Jaime trazendo uma palavra para nós, em que ele falava bastante sobre a questão do perdão, né? Ele começou falando em Lucas 13:10 e sobre uma mulher que andava encurvada. E a palavra diz no versículo 16 do mesmo capítulo que aquela mulher estava presa por conta de um demônio, por um espírito de enfermidade. No versículo 16 fala assim: "E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa." Então isso mostra que ela fazia parte do povo de Deus, primeiramente. Às vezes você pode estar indo para a igreja, você pode até se batizar no Espírito Santo, mas muitas vezes é um espírito que infelizmente tem te prendido. Muitas vezes uma opressão maligna na sua vida, através até de pessoas que falaram algo contra a sua vida e você se sente preso por isso, você acha que não consegue avançar espiritualmente. Mas a palavra fala que Satanás a mantinha presa. E eu lembro que recentemente o pastor Jaime trouxe uma mensagem também falando sobre o Salmo 103, versículo 3 e 4, que diz assim: "É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia." E ele falou que Deus, ele nos coroa com a coroa da vida, para que a gente possa reinar em vida, não no sentido de prosperidade apenas, mas sim você andar alegre, feliz, né? Porque a palavra diz mesmo que na presença dele, na presença de Deus, há abundância de alegrias. E por que eu tô falando isso? Porque a palavra mostra no versículo 11, que esta mulher, ela já estava há 18 anos com espírito de enfermidade e ela andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Mas ali, através de Jesus, ela conseguiu esta cura, conseguiu essa mudança. E ali, por que eu falo isso? Porque quando a pessoa está encurvada, ela só anda de cabeça baixa, de certa forma. Tipo, como que eu vou imitar isso? Não sei. Então, ela anda ali sempre, tipo... Aí ela fica de cabeça baixa, assim, curvada. Mas conosco, quando Deus está com a gente, Ele nos traz a alegria da presença dEle para que possamos andar em vida e vida abundância nele, mas com essa alegria reina na nossa vida, por mais que a situação aparenta ser difícil, né? Sim, sim. É muito forte isso que o pastor ministrou, né? Sobre aquilo que você falou, né? Ela era do povo, ela fazia parte do povo de Deus, porém Satanás estava mantendo ela presa. E algo que o Senhor ministrou, prometo que não vou fugir muito desse sentido aqui da palavra, mas algo que o Senhor ministrou comigo essa semana foi a respeito de altares que muitas das vezes nós edificamos dentro de nós mesmos e acabamos não percebendo. E são altares que Satanás se aproveita para nos colocar em um lugar de idolatria. Talvez a gente possa estar ali na igreja servindo, a gente possa, estar jejuando, orando bastante, só que até onde isso é dedicação somente ao Senhor? Até onde isso é apenas uma boa performance espiritual?
sabe? E a gente tomar cuidado com esses altares que a gente edifica. Eu não tô falando somente de pecado, né? Quando a gente ou se fala sobre altares levantados, sobre idolatrias que a gente acaba criando, a gente sempre vai pro sentido do pecado. Mas talvez você possa idolatrar o seu chamado, talvez você possa idolatrar o seu dom, talvez você possa idolatrar o seu ministério, enfim. Porém, é aí onde Satanás, ele planta a semente e nos prende na idolatria, porque a gente acaba nos auto-sabotando, nos colocando num lugar de apenas uma boa performance. Ou seja, eu jejuo para ter mais poder num culto e para as bênçãos acontecerem. Eu vou buscar a Deus porque eu quero fluir mais no profético. Enfim, e não com o verdadeiro sentido que é buscar o Senhor, que é amá-lo, que é conhecer as vontades dele. Por que nós profetizamos? Por que nós falamos que queremos curar uma pessoa, orar por libertação? Senão pelo desejo de Deus, primeiramente, em ver aquela pessoa liberta, em ver aquela pessoa curada, em ver aquela pessoa ouvir a voz dele a respeito do que ele quer para ela. Ou seja, tudo que nós fazemos é uma consequência da nossa busca, da nossa incansável submissão ao Senhor, amor pelo Senhor, amizade com o Senhor, entende? E eu achei muito forte também que ele começou já trazendo, mostrando que o Espírito Santo estava conduzindo ele naquela mensagem. Sim. O pastor Jaime, ele falou que ele queria trazer outra mensagem, que é sempre, para quem não sabe, no último sábado do mês tem reunião de ministérios, com os líderes de ministério, que é um alinhamento de visão, né? Tanto com Deus quanto ministerialmente falando. Sim. E aí ele falou que, na verdade, Deus conduziu a outra mensagem. Isso mostra a importância de sermos guiados por Deus. Que foi algo que ele disse, até citando Lucas 13:10, no começo da passagem, que Jesus estava ensinando na sinagoga. Então, muitas vezes, Deus ele está trazendo a direção para nós, para mim, para você, para cada um aqui. E devemos estar atento àquilo que ele tem falado conosco, porque a qualquer momento ele pode estar te trazendo a resposta que você necessita. E aí depois ele passou ali, a gente deu uma volta na Bíblia, a gente foi em Apocalipse, Gênesis, e em Apocalipse o pastor Jaime trouxe os seguintes versículos: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Minha fé testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita, perdão. Mas umas poucas coisas tenho contra ti. E o pastor já mostrou que, às vezes, a gente precisa estar atento àquilo que o Espírito Santo nos traz, porque é um Espírito que tem nos prendido. E ele bateu bastante na tecla sobre o perdão. E algo que Deus ministrou no meu coração é que a gente não deve ser seletivo no perdão. Sim. Porque nós devemos perdoar todas as pessoas. Assim como Deus nos perdoa, a palavra fala em Marcos 11:25 que nós devemos perdoar em oração, porque isso mostra que, vindo de nós, na nossa carne, a gente não consegue perdoar. Mas com Jesus você consegue fazer isso. Às vezes um pai que, durante a sua vida, você se sentiu judiada ou judiado pelo seu pai, em agressões físicas mesmo. E eu lembro até de uma história que um pastor contou, um pastor que eu tive aqui na Igreja da Graça, né? E ele falou sobre uma mulher que foi, quando criança, ali agredida pela própria mãe. E com o tempo, ela cresceu, porém aquela mágoa habitava no coração dela. E aí, por isso que eu falo que o pastor Jaime passou na Bíblia, porque ele foi para Gênesis, citando sobre José. E que a palavra fala em Gênesis 41, versículo 51, que Deus o fez esquecer, né? E aí mostra sobre os 2 filhos que José teve, tanto Manassés quanto Efraim, e aí depois mostra sobre, no segundo versículo, que é no 52, que primeiro nós devemos esquecer, e depois nós devemos crescer. Foi necessário José é você. Foi necessário José esquecer para depois ele poder crescer. Às vezes na sua vida você acha que está tudo estagnado, espiritualmente falando, sei lá, na vida amorosa você precisa liberar perdão para alguém que te magoou grandemente, você sente que está carente, porém isso precisa ser ressignificado em Cristo. E bastantes pessoas, o pastor Jaime falou isso, né, sobre a questão da mágoa com a própria família mesmo. No nosso próprio lar, às vezes um pai ou uma mãe que te chateia, um irmão seu que, eu não sei, quando você era criança, um irmão se afastou, um irmão seu que só simplesmente parou de falar com você. Mas você precisa ressignificar isso em Cristo como? Orando, buscando, porque foi o que eu falei sobre Marcos 11:25, que nós devemos perdoar para que as nossas iniquidades, nossos pecados sejam perdoados também. E Pedro, né, aquela passagem fala sobre a questão do perdão, e Jesus responde para ele 70 vezes 7. Então a importância de estarmos liberando perdão para o próximo. Não seja seletivo no que Deus tem liberado para você em relação ao perdão. Às vezes aquela pessoa na sua própria casa que errou contra ti, proferindo até palavras de derrota na sua vida, você sente que, às vezes, a sua mãe mesmo falou que você não ia prestar, que não sabe por que você veio ao mundo, mas saiba que Cristo, ele te ama.
E Ele quer te ver bem, quer te ver reinar em vida, como a gente falava sobre o Salmo 103. Ele quer te dar essa vida e vida em abundância, essa alegria que só a presença dEle nós temos em nome de Jesus. Isso é muito forte a respeito do perdão. O pastor Jaime bateu bastante nessa tecla. E a gente nota que existem muitas pessoas que hoje em dia é uma grande, principalmente no nosso ambiente de igreja, ainda existem muitas pessoas com mágoa no coração que não conseguiram liberar o perdão. Por mais difícil que isso por mais difícil que isso seja, quando a gente libera o perdão para outra pessoa, aquela pessoa que nos magoou, que nos feriu, por mais grave que tenha sido aquilo que a pessoa tenha feito para nós, quando você libera o perdão, quem mais é abençoado pelo Senhor é você, porque você teve a disposição de perdoar aquela pessoa, por mais grave que tenha sido o pecado, aquilo que a pessoa tenha feito contra a sua vida. Você que é ajudado quando você libera o perdão. E existem muitas pessoas hoje na igreja magoadas porque elas não conseguiram liberar o perdão ainda. Seja um abuso ou alguma coisa, eu não sei se faz sentido para alguém, né, que tá ouvindo isso, mas libere o perdão para essa pessoa. Quando você libera, você vai ver o quão bom é isso, quantas coisas vão ser desbloqueadas na sua vida. Quantas pessoas estão hoje estão dentro da igreja, porém não tem o espírito de adoção que o Senhor nos oferece. Tem um espírito de orfandade ainda reinando na vida de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Mas tudo isso porque não liberaram perdão para o Pai. Isso é um tratamento, não é algo de uma hora para outra. Talvez você vai ter que liberar perdão muitas vezes na sua oração, no seu dia a dia. Sempre lembre daquelas pessoas que te feriram, que te magoaram. Senhor, eu sei que eu já liberei perdão outra vez, mas eu libero novamente quantas vezes for necessário até que você seja curado disso. Até que o Senhor venha te curar, até que o Senhor venha fazer você ser curado de todas essas mágoas, de todas essas dores, porque isso acaba destruindo muito, isso traz pecado, isso traz uma carência, dependendo do que foi que aconteceu com você, ou seja, isso só atrasa você, e é esse o lugar que Satanás quer que você esteja, no lugar da mágoa, no lugar do ressentimento. Você não perdoa por nada, você não perdoa o seu pastor, você não perdoa aquele líder que te feriu, mas você deve fazer isso, porque esse é o caráter de Cristo. Jesus nos perdoou, sendo que nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos estar aqui, nós não merecemos o chão que nós pisamos, porque nós somos pecadores. Mas Cristo Jesus nos amou, nos perdoou. Então, se Ele muito nos amou, muito nos perdoou, por que você não vai fazer isso? Por que você não vai fazer isso, independente das transgressões? Nós éramos antes inimigos de Deus. Porém, Ele nos amou tanto que deu o seu Filho para que pudesse morrer e padecer por nós, pelos nossos pecados, sendo que nós éramos inimigos dele. Transgredimos tudo, jogamos tudo fora no primeiro pecado de Adão. Porém, Ele restituiu tudo, demonstrando tamanho amor, tamanha graça, tamanha misericórdia do nosso Deus. E a palavra traz vários entendimentos em relação à segunda chance ou a recomeços que são importantes na sua casa, na sua vida. A palavra fala em Gálatas ou Romanos, não lembro. Paulo ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, ali onde você se sente magoada, entristecida, saiba que Deus ele tem cura para essa ferida da sua alma. Em Ageu fala que a glória da segunda casa é maior do que a primeira. Então, não importa o que você passou antes, prossiga para o alvo que é Cristo, deixe para trás tudo isso. E eu não estou falando que é fácil. O perdão é algo que, às vezes, as pessoas tentam trazer de uma maneira, até, nossa, como se fosse simples. Não é simples. Por isso que Marcos diz que é em oração que você deve perdoar. Por quê? Porque você precisa de Jesus para conseguir liberar perdão. A gente vê que grandes pessoas no passado passaram... grandes pessoas no passado... Eu lembro de uma frase que diz assim, que tudo de bom que há em mim é Cristo. Sim. Ou seja, o perdão é Cristo, não somos nós que conseguimos perdoar, nossa carne a gente não quer. E o que seria o perdão? É você esquecer totalmente? Não esquecer, mas no sentido de ser algo que não te causa dor. Por exemplo, se o Josué me bate, não vai acontecer. Tá amarrado. Se o Josué me bate e eu fico guardando aquilo, me lembrando daquela dor, quando que eu vou liberar perdão? A partir do momento que eu sei, eu vou ver a ferida, ele deixou uma ferida, eu vou ver a ferida, só que aquilo não me traz
mais danos, não me causa mais dor. É como se ele me ferisse e eu tocasse no meu braço, mas meu braço segue intacto, no sentido, tipo assim, eu toco e não sinto mais dor nenhuma. Eu vejo e já sei que eu perdoei, entendeu? E é isso que a palavra fala que Deus fez conosco, né? Como Josué trouxe através de Jesus. Então, se Jesus entregou isso para a sua vida, não seja, até relembrando uma das... Não sei se seria a primeira mensagem do pastor Alan, mas lembro que ele trouxe no começo do ano uma mensagem falando sobre não sermos pessoas gordas espiritualmente. Sim. Que Deus nos entrega coisas e nós guardamos apenas para nós. E nesse sentido serve também. Às vezes Deus te... Às vezes não, na verdade sempre acontece, todo dia acontece. Pedimos perdão, Deus nos perdoa. E muitas vezes você não quer liberar perdão em relação a uma situação que aconteceu com você, no seu trabalho, na sua casa. E eu lembro de uma situação, uma vez na empresa, né, que eu trabalhava, o Josué vai lembrar desse caso, que foi até antes da gente ter ido pro Rio ano passado, né, que foi inclusive muito bom, inclusive. Saudades Rio. Pessoal, quando a gente for pro Rio, vamos todo mundo colar em uma Flame. Inclusive, ó, anúncio aleatório aqui no Tempo de Mesa. Se você está nos assistindo e você é do Rio de Janeiro, dia 12 de setembro ou 13, não sei. Vai ter uma Flame no Rio, ó, vai lá, Praça Armando Cruz, 120, Madureira lá, galera abençoadíssima. Vai ser bênção, o pessoal de Deus lá, aí, vão ser muito bem recebidos assim. Com certeza. Mas voltando dessa viagem. Voltando à seriedade. E eu lembro que eu fui despedido e, tipo, aquilo me causou certas feridas, assim, de não entender o motivo, né, porque eu... Marcaram uma reunião e fiquei tipo, caramba, agora eu vou ter um aumento aqui, isso aqui é outra coisa. E minhas expectativas foram frustradas. E muitas vezes as pessoas irão te frustrar em palavras, em atitudes, ou às vezes com algo que você espera da outra pessoa. Mas aquilo não pode ser algo que vai consumir o seu coração. Uma mágoa que permanece. E sim deve ser algo que você possa, em Deus, buscar. Falar, pai, eu preciso ressignificar isso no Senhor. Eu preciso de cura nessa área. José mesmo, através de Efraim, ele deu o nome Efraim porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. E aí você vai ter o crescimento na sua casa, na sua família, mudança por completo, assim como Jesus tem para a sua vida, em nome de Jesus. E isso até me lembra, né, uma passagem lá em Lucas 18, eu não vou ler tudo, mas vou passar um pouco por cima aqui, a partir do verso 23, que o Senhor conta, né, a respeito de uma parábola de um senhor, né, que estava vendo, conferindo quem devia a ele, e tinha um homem que devia muito dinheiro para ele, e ele acabou perdoando a dívida daquele homem. Aquele homem era para ter sido vendido juntamente com sua família, porém aquele senhor lhe deu o perdão e a dívida dele era muito grande. O que dá pra gente tirar disso? Representando Cristo em nós, né? Nós éramos antes cativos, nós devíamos muito ao Senhor pelo pecado, por conta do pecado, porém Ele nos amou. Nossa dívida era grande, era imensa, impagável. Mas o sangue de Jesus nos comprou, pagou a nossa dívida e hoje estamos livres disso. Porém, depois o Senhor dá outro exemplo, né? Que este homem tinha um conservo que devia 100 dinheiros, né, para ele. E esse homem, ao invés de perdoar como ele foi perdoado, ele vai lá, esgana e fala, não, me paga o que você me deve. E quantos de nós estamos fazendo isso? Você que está ouvindo isso, você foi perdoado de uma dívida impagável, de uma dívida que todo o dinheiro do mundo não consegue pagar a dívida que você tinha, somente o sangue de Jesus. Mas quantas vezes você não está perdoando alguém que te feriu? A gente pode ver que quando ele fala que devia 10 mil talentos, ou seja, uma grande quantidade, e o outro homem devia apenas 100 dinheiros. E aquele homem puniu aquele homem que devia para ele, só que logo em seguida nós vemos que o Senhor chama ele à presença e diz, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E ali o Senhor pune ele porque ele não fez isso. Não espere até o dia do juízo para que Deus venha falar, olha, eu te perdoei, mas você não perdoou aquele irmão que te ofendeu. Você não perdoou aquela pessoa que, certo, não é fácil, mas acabou te abusando. Você não perdoou aquela pessoa e eu te perdoei de um pecado ainda maior. Olha, você não perdoou o seu pai, que não foi um pai presente, não foi um pai que esteve com você. Você não perdoou ele, eu fui teu pai perfeito, eu te perdoei. Então a gente se colocar no lugar de Cristo com nós faz total diferença
para as nossas vidas. Com certeza. Eu lembro que, para finalizar, na verdade, finalizando a mensagem do pastor Jaime, ele citou sobre Gálatas, passou ali do versículo 19 até o 23. Sim. E aí em Efésios, ele trouxe algo interessante. Ele trouxe Efésios 4, 27 e o 30. Eu vou ler rapidinho. 4, 27 diz assim: não deis lugar ao diabo. E o 30 fala: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E o pastor Jaime, citando esse versículo, no versículo 30, ele quis dizer o seguinte também: a falta do perdão não é algo apenas que afeta na sua salvação, mas sim algo também que te afeta para o dia de hoje. Às vezes algo que você tem buscado em Deus você não alcança, ou às vezes porque você pensa, sei lá, você quer uma promoção no trabalho, ou você busca mesmo em Deus, espiritualmente falando também, você se sente estagnado, ou sente que não amadurece mais espiritualmente, não consegue ir mais fundo na presença, mas é porque é algo que precisa ser tirado. E eu até me lembro de uma passagem em Neemias, né, que no capítulo 2, versículo 14, na versão da NTLH, fala assim, Neemias declarando, né? Então virei para o norte e fui para o portão da fonte e para a represa do rei, mas o jumento não pôde encontrar lugar para passar pelo entulho. Isso daqui, o que Deus falou muito ao meu coração quando meditei nessa passagem, é que, às vezes, há coisas, o entulho que no nosso coração nos impede de passar, de continuar avançando em busca do seu objetivo. E a mágoa, a falta do perdão, uma tristeza, é algo que nos estagna, de certa forma, tanto espiritualmente quanto na nossa vida mesmo, por completo. Então, o que eu ia deixar com esse versículo, o que nós queremos passar com essa mensagem, pastor Jaime, resumindo também, para poder abençoar a sua vida. Libere o perdão porque é essencial. E, ao mesmo tempo, não deixe com que se torne um entulho no seu coração que te impede de avançar para aquilo que você deseja, que te impede de amadurecer em Cristo e que te impede de prosseguir indo ao alvo. Que aquilo que você tem como na sua vida mesmo de alvo, às vezes um objetivo seu de vida. Deixe com que Cristo possa mudar o seu coração e possa verdadeiramente ressignificar isso em você. Então, a gente quer abençoar a sua vida, a gente quer orar junto com você. O Josué vai estar orando, a gente quer apresentar a sua vida e nesse momento de oração, busque e fale com Deus: Pai, eu preciso liberar perdão, eu preciso que o Senhor me ajude nisso, verdadeiramente, em nome de Jesus. Então, gente, vamos orar, vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado por mais esse tempo de mesa. Senhor Jesus, eu sou muito grato ao Senhor por tudo que o Senhor ministrou aos nossos corações ao longo desse mês, né, de todos esses tempos de mesa que nossos outros irmãos gravaram, que o Senhor possa continuar abençoando, ministrando na vida de todos que estão assistindo e também nas nossas, porque nós também somos ministrados. Pai amado, que essa pessoa possa conseguir, Senhor Deus, liberar perdão, Pai, o quanto antes, Senhor Jesus, para aquela pessoa que talvez ela tenha ainda alguma questão e que, assim como na palavra que nós lemos para nos preparar para esse tempo de mesa, lá em Atos 8, 39, quando o Senhor Jesus, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não viu mais o eunuco, continuou o seu caminho. Eu peço, Senhor Jesus, para que essa pessoa não tarde, Senhor Deus, em liberar perdão para alguém. Essa pessoa, você que está ouvindo isso, libere o perdão para essa pessoa antes que seja tarde demais. O tempo passa e você precisa urgentemente liberar esse perdão. Você urgentemente precisa também se perdoar, porque o tempo está passando e talvez não reste mais tempo quando acontecer. Então libere o perdão. Eu oro pedindo para que o Espírito Santo venha convencer essa pessoa em nome de Jesus, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Nós encerramos, Senhor Jesus, este mês do Espírito Santo com a glória do Senhor e abençoamos, Senhor Jesus, os próximos, Senhor Jesus, cultos que virão, os próximos tempos de mesa que virão, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai amado, Pai querido. Nós louvamos e agradecemos ao Senhor. Amém e glórias a Deus, Pai. É isso. Vamos agora para os recados. Todos os sábados, Sunset for Jesus, às 4 horas da tarde, na Avenida São João, 791, no centro de São Paulo. Você será muito bem-vindo, muito bem recepcionado. E domingo tem o quê? E no domingo temos o encontro, 12h30, aqui na Avenida São João, 1035. Não é na 791, e sim aqui, ó, na 1035. Nosso tá bom? Salão. O nosso QG dos jovens, nosso salão dos jovens. E saiba que Deus tem uma bênção para você. Então não espere, não perca tempo. Assim como você não pode perder tempo pro perdão, você pode perder tempo para vir pro encontro, né? Nem não perca tempo. Você pode fazer parte dessa família chamada JQV Brasil. Vamos crescer juntos em unidade, em amor, como um corpo de Cristo, em nome de Jesus. Amém. Grandes coisas estão por vir. Aguarde por novidades. Nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok.
É tudo aí. É tudo, a gente tá em todos os lugares, gente. JQV Brasil, não pode esquecer. JQV Brasil no Instagram. Brasil Global também tem Global. Yes. Vamos lá, alguém. E é isso, muito obrigado, gente. E fiquem com Deus até o próximo Tempo de Mesa.